Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, ao nosso canal, ao nosso encontro semanal. Hoje vamos fazer a pregação expositiva do capítulo 2 do Evangelho de João, dando continuidade à nossa sequência de exposições que se iniciou no capítulo 1 e que terminará no 21. Sejam bem-vindos todos que estão aqui conosco, uma boa noite aos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. É essa oportunidade que Deus mais uma vez nos concede para podermos aqui nos reunir em seu santo nome, para podermos aqui nos alimentar do alimento sagrado que está na Bíblia Sagrada, para que possamos aqui poder nos deleitar de cada palavra que vamos encontrar, que é parte da grande revelação de Deus que encontramos aqui na Bíblia. Boa noite aos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Eu peço a vocês para que curtam esta live, para que compartilhem, para que deixe um amém ou uma outra palavra nos comentários, para que o algoritmo da rede social entenda a relevância dessa mensagem e faça com que essa palavra seja também enviada a outras pessoas, para que outros tenham oportunidade também de serem abençoados, como vocês, como nós estamos aqui, sendo nesse momento agraciados e abençoados por Deus, para que assim essas palavras possam ser levadas a todos os povos. E você assim também estará contribuindo para que o mandamento que Jesus deu antes de ascender aos céus aos seus discípulos, que está em Marcos 16:15, possa ser cumprido. Ide por todo o mundo e levai o Evangelho a toda criatura. Então, a sua curtida, o seu compartilhamento e o seu comentário são fundamentais para que essa live alcance mais pessoas. Antes de nós darmos início à nossa mensagem propriamente dita, eu vou fazer uma breve introdução acerca do que é o Evangelho de João. Nós temos 4 evangelhos ao longo do cânon do Novo Testamento bíblico. Nós temos 3 evangelhos classificados como sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, e que têm essa denominação porque eles têm uma mesma visão do ministério de Jesus, uma mesma perspectiva do ministério messiânico desenvolvido por Cristo. Já o Evangelho de João é um evangelho diferente desses 3. É um evangelho de cunho teológico mais aprofundado, é um evangelho mais espiritual, um evangelho que expõe, que descreve e que traz a glória do Filho de Deus e do próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, em uma perspectiva diferente dos evangelhos sinóticos. Os evangelhos, eles se completam uns aos outros, mas o Evangelho de João tem essa característica de diferir dos sinóticos e de trazer uma visão mais teológica e mais espiritual do ministério de Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez os que estão chegando, que estão aqui se comunicando e se conectando conosco. Peço mais uma vez para que você deixe a sua curtida, compartilhe essa mensagem e deixe um amém ou outra palavra nos comentários para que o algoritmo das redes sociais entendam a relevância dessa mensagem e para que essas palavras possam ser enviadas também a outras pessoas. Nós vamos dar início, então, oficial à nossa mensagem, dando, então, o início, a pregação expositiva do capítulo 2 do Evangelho de João. Nós vamos fazer a leitura da primeira passagem, ou da primeira perícope, que tem como título Jesus transforma a água em vinho. João capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora
levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus. Essas são as palavras de Deus que nós encontramos na primeira passagem que está contida no Evangelho de João. Nós faremos, antes de dar início à interpretação dos versículos que estão contidos nessa perícope, nós fazemos uma oração pedindo a Deus para que nos dê a iluminação do seu Espírito Santo, para que através dela nós tenhamos a devida compreensão de cada palavra que nós encontrarmos ao longo dessa passagem. Para que tenhamos também a inspiração divina na pessoa do Espírito Santo, para que possamos ter a capacidade de transmitir aquilo que compreendemos e aquilo que a Escritura nos revela, para que através desta transmissão de conhecimento, cada pessoa que ouvir as nossas palavras possa recebê-las como se fossem sementes, lançadas em seus corações e em suas mentes, e para que pedimos também a Deus, o Espírito Santo, faça com que essas sementes lançadas nos corações e nas mentes venham a germinar, venham a frutificar e a dar frutos para 100, para 60 e para 30, para a glória de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Espero que estejam todos aqui conosco, todos com as suas Bíblias abertas, para nós começarmos a fazer, então, a interpretação desta passagem. Jesus transforma água em vinho. Esta é a primeira manifestação miraculosa de Jesus em seu ministério. Nós vemos que há uma série de relatos extrabíblicos dizendo que Jesus teria feito outros milagres ao longo de seu ministério. Alguns dizem que ele fez milagres durante o período que os evangelhos não trazem nenhuma palavra, no período compreendido entre os seus 12 e os seus 30 anos. Alguns especulam que ele teria ali feito milagres, como, por exemplo, transformado um passarinho feito de barro e dado a ele a vida para sair voando. Por onde ele pisava, supostamente, as flores nasciam do chão. Outros dizem que ele teria amaldiçoado um menino que teria esbarrado nele e o menino teria morrido. Outros dizem que ele amaldiçoou também um mestre que o havia repreendido por ele não ter uma dedicação elevada aos estudos. Tudo isso não faz parte das Escrituras. Tudo isso é relatado como se fossem supostos milagres atribuídos a Jesus, que não estão contidos na Bíblia e que ferem não só a credibilidade das Escrituras, como da própria pessoa de Jesus em sua santidade. Nós vemos aqui que este milagre, a transformação da água em vinho, é oficialmente o primeiro milagre de Jesus. Para que essas vozes que nós muitas vezes ouvimos e que não fazem parte da revelação divina contida na Bíblia, não venha a atormentar as nossas mentes e os nossos corações, trazendo dúvidas acerca da pessoa de Jesus, acerca da sua santidade, acerca da sua divindade e acerca do propósito redentor do seu ministério. Portanto, saiba que a transformação da água em vinho na cidade de Caná durante um casamento, este é o primeiro milagre de Jesus. Esqueça outras narrativas que trazem relatos de períodos da vida de Jesus que não estão documentados na Bíblia. São contos fantasiosos, conhecidos por estarem em livros apócrifos que são de autoria duvidosa e são entendidos como não sendo escritos sob a inspiração divina. Portanto, este é o primeiro milagre de Jesus.
a transformação da água em vinho. Nós vemos nos primeiros versículos as seguintes palavras: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. No terceiro dia, após o quê? Terceiro dia depois que ele havia chamado seus discípulos e que havia chamado particularmente Natanael, também conhecido como Bartolomeu. Então nós vemos que eles estavam em um casamento na cidade de Caná da Galileia. Caná fica a mais ou menos 8 quilômetros de Nazaré, onde Jesus passou a maior parte da sua infância e da sua vida, e a cerca de 37 quilômetros de Cafarnaum, outra cidade importante, onde Jesus acabou estabelecendo uma espécie de base do seu ministério. E nós vemos que nesse casamento estavam a mãe de Jesus, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Nessas poucas palavras que nós encontramos nesses versículos, nós tiramos daqui profundos ensinamentos. Primeiro, nós vemos que Jesus escolhe fazer o seu primeiro milagre em um casamento. Ele não fez o primeiro milagre para saciar a fome dos pobres, para curar os enfermos e nem para ressuscitar os mortos, mas ele fez durante um casamento. Ele transforma a água em vinho durante um casamento. Nós vamos entender a profundidade desse significado desta passagem ao longo dos seus versículos. E nós vemos a importância do casamento nessa narrativa. O primeiro milagre ocorre durante essa festa. Nós vamos aprender e nós vamos compreender o sentido maior que está por trás desse milagre feito nessa festa. Nós vemos também que a mãe de Jesus estava ali, Maria provavelmente. Alguns estudiosos entendem que ela naquela época já uma matriarca, uma pessoa muito respeitada, talvez fosse ela a parente das pessoas que estavam ali celebrando o matrimônio. E nós vemos também que Jesus havia sido convidado para o casamento junto com seus discípulos. Aqui é o momento que ele está no início do seu ministério e nós vemos que já era de conhecimento público que ele tinha também os seus discípulos, visto que todos foram convidados. E nós vemos aqui que Jesus está celebrando um casamento. Jesus está presente nesse casamento. Nós vemos que Jesus não era uma espécie de um asceta, um indivíduo totalmente afastado e abnegado dos prazeres que não são pecaminosos. Não, Jesus ia à festa, Jesus foi ao casamento, Jesus foi convidado e Jesus estava lá com os seus discípulos. Ele participava dos eventos sociais, desde que isso não ferisse a sua santidade e não fosse uma prática pecaminosa. A pergunta que eu faço é: você convidou Jesus para o seu casamento? Jesus esteve presente no seu casamento? Jesus está presente no seu casamento? Pense nisso. Ele estava nas bodas de Caná. E nós vemos, logo na sequência, o seguinte: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Vejam a situação constrangedora que ocorre durante esse casamento. Imaginem o que seria, em termos de opróbrio e de vergonha, uma festa que normalmente durava vários dias, muitas vezes 7 dias, com muitos convidados vindo de outros lugares e estando hospedados, inclusive, sobre os cuidados da família anfitriã, a festa precocemente ficar sem o vinho. O vinho, dentro da cultura judaica, ele representava a alegria, tanto física quanto espiritual. Nós vemos no Salmo 104, versículos 14 e 15, que ele alegra o coração. E em Provérbios 31, 6, alegria, tanto física quanto espiritual. E esse casamento estava sem vinho. Nós vemos que Jesus transforma água em vinho. Nós vemos que Jesus, ele faz com que o vinho que havia acabado volte a aparecer. Nesse sentido, nós vemos
que Jesus em um casamento é garantia de vinho, é garantia de bom vinho e é também uma alegria. E isso deve ser levado e extrapolado não só para uma festa de casamento, mas para um casamento durante toda a vida. Jesus é aquele que faz a água se transformar em vinho, é aquele que faz a alegria, a tristeza virar alegria. Jesus é aquele que deve ser convidado para o seu casamento para estar presente durante toda a sua vida e durante todo o seu ministério. Pense nisso. O fato é que a mãe de Maria, a mãe de Jesus, Maria, vai até ele e diz: eles não têm mais vinho. Nós vemos também aqui que Maria foi uma mulher sábia, porque Maria detectou um problema. As mulheres costumam ter, simbolicamente falando, uma espécie de sexto sentido, uma capacidade de perceber que as coisas estão fora dos trilhos, estão fora do planejado, muitas vezes antes dos homens. E Maria teve essa percepção, e mais do que isso, ela percebeu o problema e levou esse problema para a pessoa certa para resolver esse problema. Ela procura Jesus. Alguns aqui se perguntam, por que Jesus e não José, que era o pai, que era o esposo de Maria? Muito provavelmente porque José já deveria ter falecido nesse tempo. Nós não sabemos, aqui a Escritura não diz se ela procura Jesus porque ela havia recebido a revelação do anjo Gabriel de que o filho dela era o Filho de Deus, era o próprio Messias, era Emanuel, o Deus entre nós, ou se talvez, por uma questão cultural, procurou aquele que poderia providenciar dentro de meios humanos uma solução para o problema, não estando o esposo junto dela, tendo assim procurado o seu primogênito. Nós não sabemos exatamente, mas o fato é que Maria agiu sabiamente, levando o problema até Jesus e dizendo: eles não têm mais vinho. Isso, como eu disse, seria uma vergonha naquela época. Um casamento mal planejado, uma falta de consideração para com os convidados, deixá-los desprovidos do vinho. E Jesus responde a Maria: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Essa também é uma passagem que traz uma série de reflexões acerca da resposta de Jesus. Alguns mais desavisados chegam a pensar que Jesus teria sido indelicado, mal educado, até indiferente com Maria e com os próprios noivos que estavam ali sem o vinho. Mas é importante que nós consideremos também o contexto de época em que eles estavam. Chamar alguém de mulher naquela época, da forma como Jesus chamou, não era um ato desrespeitoso, mas ao contrário, um sinal de respeito. Algumas traduções, a Bíblia que eu estou me utilizando é a versão NVI, mas algumas versões já trazem no lugar de mulher, senhora, mostrando a conotação respeitosa deste vocábulo mulher nesse contexto. Jesus também volta a usar esta expressão em outras passagens, como por exemplo, na mulher samaritana, como por exemplo, quando ele diz a Maria, no pé da cruz, a Maria, sua mãe, mulher, este é teu filho, apontando para o apóstolo João, e diz a João, filho, essa é sua mãe. Então, esta expressão não é uma forma de falta de consideração para com sua mãe. Aqui nós temos um significado espiritual mais profundo por trás dessas palavras, quando Jesus disse: que temos nós em comum, mulher, a minha hora ainda não chegou. Nós vemos que Maria havia levado o problema a Jesus, dizendo que não tinha mais vinho. Como eu disse, nós não sabemos se ela esperava uma reação de Jesus, agindo como um homem natural, que sairia pelos meios humanos buscando mais vinho, ou se ela, por ter conhecimento da revelação divina de quem ele era, dado pelo anjo Gabriel, esperaria que da parte dele ali viesse algo grandioso, algo miraculoso, como de fato veio a vir. O fato é que ela leva o problema para ele, e essa resposta que ele dá,
que temos nós em comum, mulher, a minha hora ainda não chegou, quer dizer algumas coisas. Primeiro, que não foi falta de respeito. Quando ele chama ela também de mulher, que quer dizer senhora, ao invés de mãe, ele faz ali uma divisão da união filial que ele tinha com ela como mãe e passa a devotar exclusivamente submissão à pessoa do Pai, à pessoa de Deus. Esse é o momento em que ele, chamando ela de senhora ou de mulher, ele rompe um laço de intimidade no sentido de preparar Maria para o que estava por vir, para que ela deixasse de vê-lo como filho e passasse a enxergá-lo como Messias e como o seu Senhor, como o nosso Senhor e como também o Senhor dela. Para que ela começasse a se preparar e a tomar consciência do que iria enfrentar. Para que ela começasse a tomar consciência de que aquele que era seu filho, agora começaria o seu ministério e passaria a ser visto como Messias, como o próprio Senhor, como aquele que nos foi enviado para nos redimir, morrendo em nosso lugar. Foi uma maneira de Jesus confrontar educadamente Maria, carinhosamente Maria, mostrando a ela que ela deveria espiritualmente e emocionalmente se preparar para poder enfrentar a morte que ele haveria de passar. E quando ele diz a minha hora ainda não chegou, é uma referência tanto a esta morte que ainda haveria de vir 3 anos e meio depois, quanto ao fato de estar ali prestes a iniciar o seu ministério. Quando ele diz, a minha hora ainda não chegou, é uma maneira de fazê-la pensar, será que você quer mesmo que eu faça esse primeiro milagre? Ou que eu faça um milagre? Que eu me revele aqui pelo poder que eu vou manifestar quem eu sou? Que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o próprio Deus, que eu sou o Messias. E a partir daí, as pessoas comecem a me perseguir, comecem a me afrontar, e comecem a conspirar para me matar? Será que é isso que você quer, mãe? Era dessa forma que Jesus pensava quando proferiu essas palavras. Nós vemos que sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Nós não sabemos a resposta que Jesus teria dado, que talvez não esteja registrada aqui nas Escrituras, mas Maria, conhecendo Jesus como filho, talvez pelo seu tom de voz, pela sua entonação, pelo seu olhar, teria percebido que ele faria alguma coisa. Por isso, ela diz aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Nesse sentido, nós também devemos ser concordantes e devemos ser obedientes às palavras de Maria aos serviçais. Devemos obedecer a tudo que o filho dela mandar. Tudo que Jesus nos manda fazer, nós devemos praticar. E nós vemos aqui, a partir desse gesto de obediência dos serviçais, que é quando o milagre começa a se realizar. É importante termos obediência para podermos ver milagres acontecer. Então, tendo dito Maria aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar, nós vemos na sequência o seguinte: ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Aqui nós vemos que não haviam garrafas como nós temos hoje para colocar o vinho, ou alguns recipientes que alguns costumam usar, chamados de decanter. O fato é que ali estavam os potes de pedra para a purificação, para a lavagem das mãos, ou seja, para um ato cerimonial que os judeus costumavam fazer. E nós vemos aqui que Jesus faz também um ato simbólico quando ele transforma a água em vinho. Nós vemos que esses potes para a purificação feita com água, eles estariam daqui a pouco repletos de vinho. E o vinho lembra o seu sangue. Se a purificação cerimonial dos judeus era feita com água, dentro em breve, a purificação dos nossos pecados
seria feita pelo sangue derramado de Cristo na cruz, simbolizado pelo vinho. Nesse sentido, nós também temos aqui um elemento simbólico e alegórico que faz com que a purificação da água, a purificação com a água praticada pelos judeus, faça também uma tipologia da futura purificação dos pecados pelo sangue de Cristo simbolizado no vinho que viria na cruz a ser derramado. E nós vemos também que esses 6 potes, eles estão ali e eles têm entre 80 e 120 litros, ou entre 2 e 3 metretas, que era uma medida de volume usada entre os judeus naquela época. Por que esse número impreciso, entre 2 e 3 metretas ou entre 80 e 120 litros? Os estudiosos dizem que essa variação dependia em função do quanto se conseguia cavar no interior da rocha. Era necessário no interior da rocha. Era necessário fazer uma escavação sobre essas pedras para que essas talhas criassem uma cavidade e ali pudesse conter, no caso, a água que mais tarde seria transformada em. Se eles fossem escavados, maior seria a quantidade de líquido que eles poderiam acomodar. Na sequência, nós vemos que Jesus diz aos serviçais que já estão ali, diante dos potes, com 80 a 120 litros de capacidade cada um, e Jesus diz aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Nós vemos aqui que Jesus, ele age, mas ele não faz tudo o que tem que ser feito para o milagre acontecer. Nesse sentido, ele coloca o ser humano, o próprio homem, como coparticipante do ato. Nós vemos aqui que Jesus poderia muito bem ter, com o poder que possui, colocado vinho dentro daquelas 6 talhas, daqueles 6 potes de pedra, sem que tivesse antes que enchê-los de água. Jesus poderia fazer isso tranquilamente, porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas nós vemos que aquilo que caberia ao homem fazer, o homem acaba por fazer. Jesus pede para que eles encham os potes com água. Como eu disse, não precisava ter água para fazer o vinho surgir. Mas ele, soberano como é, quis fazer assim, quis fazer a partir da água. Então, nós vemos que eram 6 potes. 6 nos remete também à ação humana, visto que o homem foi criado no 6º dia, visto que Apocalipse tem o número 666, que é dito como número de homem, mas que o anticristo, o diabo, iam tomar para si. Mas o número 6 aqui faz uma alusão à participação humana. Eram 6 potes e Jesus manda os serviçais encherem de água. E nós vemos que o fato é que nós não conseguimos, aqui pela narrativa, ter uma ideia exata do momento em que a água em vinho foi transformada. O fato é que o milagre ocorre. Nós não sabemos se foi quando as talhas se encheram até a borda, ou se foi quando eles tiraram a água, talvez, com uma colher, como se fosse uma colher daquelas conchas que se tira feijão, por exemplo, e levaram até o organizador da festa, até o mestre de sala ou o mestre de cerimônias. Não sabemos o momento exato em que a água foi transformada em vinho, mas não sabemos que essa transformação ocorreu. E nós podemos refletir um pouco acerca desse fato. Se Jesus transforma a água em vinho, se Jesus é capaz de fazer com que uma substância inodora, insípida, incolor, algo que não tem cheiro, não tem gosto e não tem cor, seja transformado em algo que tem cheiro, que tem gosto e que tem cor, Cristo também é capaz de fazer com que pessoas
que vivem em pecado sejam transformadas e sejam santificadas. Quando as pessoas aceitam, quando recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, elas começam a passar por um novo nascimento, começam a ter as suas vidas dirigidas pelo Espírito Santo, que faz com que uma obra sobrenatural seja construída dentro do indivíduo. Algo que nasce de dentro para fora, algo que faz com que aquele que é nascido da carne passe a ser nascido do Espírito, com que as coisas da carne, as obras da carne que antes agradavam, sejam trocadas pelos frutos do Espírito. Aquele que vivia na lascívia, na idolatria, na imoralidade sexual, nas contendas, nas brigas, nas bebedeiras, nas glutonarias, passam agora a viver dando os frutos do Espírito: amor, bondade, paz, alegria, longanimidade, mansidão, amabilidade, fidelidade e controle de si próprio. Cristo faz com que as pessoas venham a se transformar. Do mesmo jeito que transformou a água em vinho, Cristo pode a nos transformar. Cristo é aquele que nós vemos que providenciou mais vinho, que trouxe um novo vinho dentro de um casamento que estava prestes a se tornar uma festa, uma união fracassada. Os noivos estavam à beira da vergonha se o vinho, de fato, viesse a acabar e não houvesse ninguém para recolocar. O fato é que Jesus providencia o vinho, trazendo também a alegria e fazendo com que a vergonha não venha a se conformar. Esse casamento que estava acontecendo, em que Jesus estava presente e em que o vinho havia acabado e que Jesus havia ali a água no vinho transformado, mostra o quão Jesus, o quão Deus se preocupa com o matrimônio. Como eu disse, esse primeiro milagre de Cristo foi feito num casamento. Foi feito não numa situação em que aliviaria a fome dos pobres, curaria os enfermos ou ressuscitaria os mortos. Não, mas é num casamento, para mostrar a prioridade de Deus para conosco, para mostrar o quão Ele se preocupa com a união matrimonial, o quão é importante para Deus o casamento. Vivemos num tempo em que estamos em um momento da pós-verdade, do relativismo, aonde dizem que não existe mais certo, que não existe errado, que aquilo que antes era certo, agora é errado, que aquilo que antes era errado, agora não é mais errado, agora já é certo. E tentam, assim, criar uma série de mistificações e de desconstruções acerca da verdade, acerca daquilo que está na palavra de Deus, que coloca o casamento como algo divino e indissolúvel. O casamento hoje começa a ser banalizado, desvalorizado. Com isso também se banaliza e se desvaloriza a própria instituição da família, que depende e que deriva do casamento. E uma série de outras mazelas de ordem moral vem também a se desenvolver a partir do momento em que você banaliza e em que você dessacraliza o casamento e a família. Isso é importante refletir. Nada do que está aqui é por acaso. Se esse milagre aconteceu durante um casamento, é porque Deus preza muito pelo casamento. Ele que instituiu o casamento, como nós podemos ver no livro de Gênesis, quando providenciou a união entre Adão e Eva. O divórcio, Deus permitiu que ocorresse, mas nós sabemos, pelos escritos proféticos, que Deus odeia o divórcio. E Deus ama o casamento. E nós vemos que esse milagre, ele acontece sem nenhum efeito especial, sem nenhum barulho assustador, sem fogos de artifício, sem alarde. Foi um milagre que se deu de uma forma silenciosa, mas efetiva. Nós vemos esse milagre acontecendo e nós vemos também
a confirmação do mesmo quando a água que havia sido transformada em vinho é levada para o mestre de cerimônias prová-la. E ele prova e aprova, dizendo, como nós vamos ver, que este era o melhor vinho. Então, depois nós vemos aqui, depois de ter provado a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora ou soubessem os serviçais que haviam tirado a água, nós vemos que o mestre de cerimônia chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Nós vemos aqui que o vinho, ou a água que havia sido transformada em vinho, foi colocada à prova por um experiente, por um expert, por alguém que tinha experiência em degustar vinho, por alguém que preparava, organizava festas. Normalmente, nesta época, a história mostra que não se costumava contratar uma pessoa para ser ali o cerimonialista, ou o mestre de cerimônias, ou o mestre de sala, como alguns costumam chamar. Mas costumava ser algum parente ou algum amigo próximo, alguma pessoa um pouco mais íntima que fazia uma espécie de trabalho voluntário, mas alguém que já tinha algum tipo de experiência nesse trabalho, nesse labor. E o fato é que ali o que estava responsável pela festa prova e aprova, dizendo: esse é o melhor vinho. E ainda faz uma repreensão ao noivo, mostrando uma certa indignação dele ter deixado para servir no final da festa o melhor vinho, algo que se costuma fazer no início para que as pessoas apreciem, enquanto ainda estão sóbrias, aquele vinho de qualidade melhor, e quando alguns já tiverem bebido bastante, que já não estiverem tão sóbrios, ou que já tiverem até perdido parte do sensório, do paladar, aí então possam vir a degustar um vinho de qualidade inferior, sem que isso venha a comprometer a própria dignidade da festa. Aqui merece também o comentário, o fato de que esse vinho que foi servido era vinho alcoólico. Algumas pessoas costumam dizer que esse vinho não era alcoólico, que era suco de uva. Não, o vinho é alcoólico. Eu já vi alguns comentaristas que têm expertise em hebraico e em grego, dizendo que essa expressão, os convidados já beberam bastante, era uma expressão típica, lembrando que o evangelho foi escrito em grego, mas essa expressão é uma expressão típica entre os judeus, para justamente se referir ao fato de terem bebido bastante algo que tinha teor alcoólico, uma bebida que era de fato alcoólica. O vinho naquela época, segundo fontes históricas, era um vinho de um teor alcoólico menor do que o que nós encontramos no dia de hoje, numa relação de 3 partes de água para 1 de vinho, mas era uma bebida alcoólica. A Bíblia, ela não proíbe o consumo de vinho ou o consumo de álcool. O que a Bíblia condena é a embriaguez. Eu já havia dito isso, citei as referências do Salmo 104 e do Provérbio 31, falando a respeito do vinho como uma fonte ou como uma manifestação de alegria física e espiritual. E há também uma passagem do apóstolo Paulo nas suas epístolas dizendo: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Há uma condenação não ao consumo de álcool, mas à embriaguez. No entanto, é importante termos consciência de que a linha que divide o estado de sobriedade do estado de embriaguez é muitas vezes uma linha muito tênue, que muito poucas pessoas conseguem discernir ou distinguir o que é a sobriedade e o que é a embriaguez. Portanto, o bom senso recomenda para evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Isso não é um mandamento, mas é uma recomendação principalmente para aqueles que não têm um controle de si próprio e que não sabem o momento que devem parar, então é melhor nem começar. Nós vemos também que Jesus, quando faz algo, ele sempre faz melhor do que antes estava feito. Nós vemos aqui
que a ação de Jesus fez com que o melhor vinho surgisse. Tudo fica melhor depois que nós temos um encontro, um contato com a pessoa de Jesus. Aonde Jesus põe a mão, fica bom. Aonde Jesus está, fica melhor. Jesus faz com que nós nos tornemos melhor, assim como ele fez não só a água se transformar em vinho, mas no melhor vinho que ali eles podiam degustar. Então é importante nós termos também essa convicção de que o melhor é somente em Cristo que nós podemos encontrar. E nós vemos aqui, na continuidade da narrativa, que este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então nós enfatizamos que este foi o primeiro milagre, para que assim nós não corramos o risco de considerar como milagres anteriores a estes alguns que surgem em evangelhos apócrifos, considerados como de autoria desconhecida ou duvidosa e como sendo livros que não têm uma inspiração divina assegurada. Então, a transformação da água em vinho, num casamento, nas bodas na cidade de Caná, é considerado como o primeiro milagre de Jesus. E nós vemos aqui que ele revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. É importante que nós tomemos também consciência do propósito deste milagre e de muitos dos outros milagres de Jesus, principalmente dos que estão relatados no Evangelho de João, que são conhecidos como os 7 sinais. Nós podemos achar que os sinais foram feitos para ajudar as pessoas, as curas foram feitas para que os doentes voltassem a ter saúde, Lázaro foi ressuscitado para que pudesse voltar à vida, desfrutar por mais tempo da existência e até para minimizar o sofrimento da sua família. Tudo isso é válido, mas esse não é o principal motivo pelo qual os milagres, e particularmente os 7 sinais registrados no Evangelho de João, vieram a acontecer. Nós vemos no próprio Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 30 e 31, a explicação do motivo pelo qual Jesus fez esses milagres. Então nós vemos aqui em João 30, 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, além desses 7 que eu estou falando, que não estão registrados nesse livro. Mas estes, os que estão contidos aqui, que nós vamos conhecer ao longo dos dias, incluindo a transformação da água em vinho das bodas de Caná, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, o propósito maior dos sinais, dos milagres de Jesus, é revelar justamente que ele é o Filho de Deus, é o Messias, é o próprio Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós, e para que, crendo, tenhamos vida nele, possamos ter a salvação e a vida eterna. Resumidamente, nós podemos tirar dessa passagem da transformação da água em vinho as seguintes reflexões e os seguintes ensinamentos, né? Nós vemos que a transformação da água em vinho mostra que Jesus, ele tem domínio sobre os elementos químicos, sobre os processos físico-químicos e tem poder para poder modelar, modificar a própria constituição da matéria, transformando uma substância em outra substância, fazendo aquilo que nenhum homem, nenhum cientista, nenhum alquimista é capaz de fazer, mesmo nos dias de hoje. É consenso dentro da ciência contemporânea que, dentro de uma concepção teórica, a transformação da água em vinho, como se deu aqui nas bodas de Caná, como feito por Jesus, demandaria a energia que seria liberada
por milhões ou bilhões de estrelas como o Sol durante um dia, algo absolutamente inviável de ser realizado ou praticado mesmo experimentalmente. Então, isso mostra que aquilo que ele fez há 2000 anos atrás, mesmo nos dias de hoje, com o conhecimento que nós dispomos, não é possível de ser reproduzido. Lembrando também que nós não sabemos o momento exato que a água foi transformada em vinho, mas isso se deu de forma praticamente imediata. Afinal de contas, o vinho não podia acabar naquele casamento. Nós vemos que ele fez algo que é impossível ao homem ainda nos dias de hoje. Vemos que ele transforma a água em vinho e por isso também pode, que está além deles mesmos. Imagine o seguinte: quando você está numa rodovia e passa por uma placa que diz radar ou fiscalização fotográfica a 100 metros. Você não está diante do radar ali naquela placa. A placa não é o radar, mas ela está apontando para algo que está adiante, algo que está para chegar, algo que está além dela. Aqui, o sinal e o milagre também apontam para uma realidade além dele mesmo. A transformação da água em vinho não é simplesmente a mudança de uma substância em outra substância, mas aponta para o poder daquele que fez essa transformação, para o poder e para a própria natureza pessoal desse transformador, que é o próprio Deus, que é nosso Senhor Jesus. Então, o milagre serve para mostrar a autoridade daquele que faz o milagre, para mostrar a própria natureza deste operador de milagres, que é o próprio Deus, o Filho de Deus, o Messias, que é Jesus Cristo. E por fim, devemos lembrar a importância que nós encontramos nesse milagre com relação ao casamento. Um milagre escolhido para ser o primeiro dentre as dezenas de milagres que Jesus fez e que estão relatados nos evangelhos, fora os que não estão, e realizado justamente dentro de um casamento. Justamente durante a celebração de um matrimônio, é ali que Deus resolve fazer com que o seu Filho, que também é o próprio Deus, viesse ao mundo se manifestar, viesse ao mundo se apresentar. Espero que tenham aproveitado bastante a explicação que nós aqui recebemos também, por inspiração e por estudo, acerca dessa passagem, que é uma passagem emblemática nas Escrituras, não só pelo seu aspecto histórico, por ser o primeiro milagre, mas também por todos os ensinamentos que nós encontramos ao longo desses 11 versículos. Antes da gente passar para a passagem seguinte, que tem como título Jesus purifica o templo, eu peço para que você que está aqui nos acompanhando, curta essa mensagem, compartilhe, deixe o seu amém ou uma outra palavra nos comentários para que o algoritmo das redes sociais entenda a relevância dessa mensagem e faça com que ela seja entregue para outras pessoas, para que você possa, assim, também abençoar outras pessoas e contribuir para o cumprimento do mandamento que Cristo deu aos seus discípulos antes de ascender. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus purifica o templo. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias?
mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Essa é a segunda passagem que nós encontramos no segundo capítulo do Evangelho de João. Outra passagem também que nos traz profundos ensinamentos acerca do ministério de Cristo. Vamos analisar também aqui os seus versículos para podermos ver aquilo que nós podemos extrair de significado e de aplicação para os nossos dias de hoje. Depois disso, no caso, depois das bodas de Caná, Jesus desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Cafarnaum, nós já falamos que distava algumas dezenas de quilômetros da cidade de Caná. Mais precisamente, segundo relatos, cerca de 37 quilômetros era a distância de Caná até Cafarnaum, cidade em que Jesus acabou por estabelecer ali uma espécie de base para o seu ministério. Nós vemos aqui que Jesus foi para lá com a sua mãe, com seus irmãos e com seus discípulos. Isso nos dá uma informação importante, mostrando que Jesus ele tinha irmãos. Muitos acreditam que esses irmãos de Jesus seriam apenas filhos de José. Nós não temos confirmação desta informação nas Escrituras. O que nós sabemos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, é que José não conheceu Maria até que ela desse à luz a Jesus. Essa expressão não conheceu Maria ou não a conheceu, dentro do contexto de época, é uma referência à própria relação sexual que só veio a se consumar depois que Jesus nasceu. Isso quer dizer, dentro de uma concepção bíblica e dentro de uma visão teológica reformada, a Igreja Católica tem uma visão diferente, mas a visão que eu estou aqui colocando é a visão reformada, a visão dos evangélicos, dos protestantes, a de que Maria, depois que deu à luz a Jesus, ela teve relações com José e daí gerou os filhos que são chamados como irmãos de Jesus. Nós temos também na carta de Paulo aos Coríntios um mandamento de que o sexo no casamento é uma obrigação. Portanto, não fazer sexo dentro do casamento é pecado. Paulo fala que o homem e a mulher dentro do casamento, o marido e a esposa, eles só devem se abster do sexo por pouco tempo, por mútuo consentimento, para praticarem a oração. Depois disso não, porque senão Satanás pode tentá-los. Portanto, fica muito claro a necessidade de haver sexo durante o casamento e a ausência de sexo, principalmente sem mútuo consentimento, por um tempo longo e por um outro propósito que não seja para oração, é pecado. Dentro desse entendimento bíblico e teológico, nós podemos crer que Maria, sim, gerou outros filhos depois de Jesus, que foi seu primogênito, filhos esses gerados a partir de José, porque a Bíblia diz que José não a conheceu até que Jesus nascesse, o que dá a entender que depois ele a conheceu. E também pelo fato de que a própria Escritura nos diz que o casamento sem sexo é uma condição de pecado. O sexo fora do casamento é sempre pecado. E o sexo dentro do casamento é mandamento. Que fique isso bem claro. Nós vemos na sequência, quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. O ato de subir a Jerusalém é também uma expressão de cunho espiritual, porque Jerusalém é considerada e era considerada a Terra Santa. Então, ir a Jerusalém, ainda que você estivesse em um lugar que fosse topograficamente
mais alto, tivesse uma altitude mais elevada do que Jerusalém, você diria subir a Jerusalém. Era assim que o judeu dizia, como uma forma de exaltar a santidade e a sacralidade da cidade santa. Então nós vemos que Jesus foi a Jerusalém na Páscoa judaica. Durante o ministério de Jesus, nós temos 3 Páscoas. Na última delas é que ocorre a sua crucificação, morte e ressurreição. E nós vemos aqui que esta é a primeira Páscoa. Jesus ia na Páscoa, mas a Páscoa não é quando Jesus foi morto e crucificado, aqui é a Páscoa judaica. Lembrando, nós já fizemos um vídeo sobre isso, onde nós explicamos que a Páscoa é uma festa judaica. Eu não vou entrar aqui em detalhes para não me estender, mas a Páscoa aqui referida é uma festa judaica e a Páscoa originalmente é uma festa judaica. Os cristãos reformados, os evangélicos, não celebram habitualmente a Páscoa, mas a ceia do Senhor. Nós temos um vídeo longo explicando esse tema e essa situação. Mas Jesus aqui foi na Páscoa judaica, justamente por quê? Porque ele veio para cumprir toda a lei. Nós vemos na sequência. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que estava escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Vamos entender melhor esse trecho que nós acabamos de ler. Qual o problema de estarem vendendo bois, ovelhas, pombas e outros ali nas redondezas ou no pátio do templo? Havia algum problema? Qual o problema de haver cambistas naquele lugar trocando dinheiro? Havia algum problema? Sim, havia problema. O problema não é a atividade em si, mas os motivos e a forma como essas atividades estavam sendo praticadas. Vamos entender um pouco o contexto de época e vamos entender um pouco o que representava o templo. O templo era para o judeu um símbolo da presença de Deus. Aqui, durante o ministério terreno de Jesus, nós ainda nos encontrávamos sob a lei. Jesus veio para cumprir a lei. A lei deixou de existir em seus aspectos civis e cerimoniais depois que ele morreu e ressuscitou, porque ele cumpriu toda a lei. Depois da sua ascensão aos céus, nós entramos na dispensação da graça, nós entramos na nova aliança e tudo que fazia parte do judaísmo perdeu o seu fim, não tinha mais propósito. Mas nesse período ainda havia as atividades ritualísticas, cerimoniais e o ofício sacerdotal no templo. Então o que acontecia? O judeu, ele tinha pelo menos uma vez por ano que ir até Jerusalém. Então, o que acontecia? Neste período, normalmente, eram trazidos animais também para os sacrifícios próprios da lei judaica, próprio da lei mosaica. A maioria das pessoas que ali se dirigiam, as pessoas tinham, na verdade, uma condição, uma ordenação de trazerem o melhor animal que possuíam. Por exemplo, trazerem o melhor cordeiro, aquele cordeiro sem defeito, aquele que eles haviam criado, se dedicado a fazer o animal crescer e viver para um dia ser oferecido em sacrifício. Era a primícia, era o que tinha de melhor que tinha que ser dado. O grande problema é que muitas das pessoas que se dirigiam a Jerusalém no período das festas, como a Páscoa, Pentecostes, festa dos tabernáculos, que eram festas relativamente próximas, elas vinham de regiões distantes e havia uma dificuldade logística para trazer os animais, bois, cordeiros, enfim, os animais previstos ali para os sacrifícios. E o que acontecia? Esses animais acabavam muitas vezes sendo adquiridos ali no templo, ou porque não conseguiam trazer, ou aqueles que traziam
os animais eram inspecionados pelos sacerdotes, segundo relatos da história judaica, e essa inspeção não era uma inspeção honesta, porque o animal deveria ser perfeito, não poderia ter defeito. Eles acabavam por forçar algum defeito e acabavam obrigando a pessoa a adquirir um novo animal, supostamente sem nenhum defeito, junto com os vendedores, também chamados de vendilhões, que estavam no pátio do templo, vendendo bois, ovelhas, pombas. E o problema era que, além dos sacerdotes muitas vezes inventarem defeitos dos animais para forçar as pessoas a adquirir algum animal para o sacrifício junto com os vendedores também inflacionavam os preços dos animais e provavelmente passavam algum valor para os sacerdotes. Havia um conluio entre vendedores e sacerdotes. Ali, as atividades do templo, do ponto de vista ritualístico e cerimonial, religioso, foram relegados a um segundo ou terceiro plano. Os sacerdotes estavam muito mais preocupados em lucrarem com a atividade que faziam, por exemplo, reprovando os animais trazidos como ofertas para sacrifício, do que propriamente na atividade sacerdotal de sacrifício dos animais para perdão dos pecados. Havia ali já ocorrido um desvirtuamento completo do judaísmo, das funções sacerdotais, do cumprimento da lei, e tudo isso agora estava sendo usado como mecanismo para se obter lucros indevidos. Sacerdotes em conluio com vendedores. E os cambistas? Os cambistas também faziam parte desse esquema, visto que muitos dos que vinham eram de fora de Jerusalém e traziam uma moeda estrangeira, havia necessidade de se fazer uma conversão do dinheiro trazido em um dinheiro local. Os cambistas também inflacionavam a taxa de câmbio, como, por exemplo, nós quando vamos viajar para o exterior, por exemplo, que temos que comprar dólar, enquanto hoje a cotação está mais ou menos $1 para cada 5,5 reais, eles vendiam, por exemplo, 1 para 8, 1 para 10. Eles acabavam inflacionando também a taxa de câmbio. Tudo isso girava em torno das atividades religiosas do templo, que perderam o seu sentido espiritual e agora estavam revestidas de um propósito comercial. Por isso que Jesus ali acabou também tendo uma atitude dura com os cambistas, com os vendedores, espalhando as moedas dos cambistas, virando suas mesas, espalhando os animais e expulsando os vendedores do templo. Isso não foi um descontrole da parte de Jesus. Não, isso é o que nós chamamos de ira santa. Aqui nós vemos também um escrito que diz: parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Há uma passagem também nas escrituras do Antigo Testamento que diz: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Profecias feitas séculos e séculos antes deste ocorrido e que na época foram dirigidos também para as mazelas que estavam ocorrendo no templo e que voltaram séculos depois a ocorrer agora nos templos de Jesus. Isso já havia ocorrido e isso estava novamente ocorrendo. Havia ocorrido antes do povo ir cativo para a Babilônia e estava ocorrendo agora, séculos depois, já nos tempos da pessoa de Jesus. Nós vemos também o seguinte: o cumprimento de uma profecia também que dizia acerca do Messias: o zelo pela tua casa me consumirá. Nós vemos que os discípulos se lembravam do que estava escrito, e isso, na verdade, está escrito justamente no Salmo 69:9, que diz o seguinte: pois o zelo da tua casa me consumiu ou me consumirá, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Isso também é um salmo messiânico que está aqui sendo cumprido. Nós vemos aqui logo na sequência o seguinte: então os judeus lhe perguntaram:
Que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Aqui era um questionamento exigindo uma prova de autoridade espiritual e uma prova de autoridade natural, de autoridade humana. Porque eles entendiam, quando Jesus disse aos que vendiam pomba: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado, que ele deveria dar algum sinal milagroso para provar que ele era o Filho de Deus, pois a casa de meu pai era uma referência ao templo e o pai uma referência a Deus. Então, se ele chamava Deus de pai, ele deveria dar uma prova de que ele era o Filho de Deus, mostrando assim autoridade espiritual. E ao mesmo tempo eles também cobravam uma espécie de autoridade natural ou civil, como de uma autoridade judicial ou policial que chega ali chicoteando, os que estavam ali fazendo vendas e fazendo câmbio. Então eles questionam Jesus acerca dessa autoridade para fazer aquilo que ele fez. E nós vemos na sequência que Jesus responde: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Nós temos aqui uma passagem também que explica. Quando Jesus diz, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias, ele não está se referindo ao templo físico no qual ele estava, no qual se vendia e se fazia câmbio no pátio. Não. Ele falava do seu corpo, era uma referência à sua ressurreição, que ocorreria 3 anos e meio depois. E nós vemos também nessa passagem, quando os judeus respondem, não entendendo a referência que Jesus fazia à sua ressurreição e ao chamado de templo, referindo-se ao seu corpo, que eles que estavam ali no ambiente do templo, que se julgavam profundos conhecedores das Escrituras e da lei, eles não conheciam aquele de quem a lei falava. Eles mostravam ignorância acerca de quem era Jesus. Eles não entenderam o trocadilho que Jesus fez quando falou do templo, na verdade se referindo ao seu corpo. E ali eles disseram: esse templo levou 46 anos para ser edificado e você vai levantá-lo em 3 dias? Eles não haviam entendido a mensagem de Jesus acerca da sua ressurreição e a referência do templo, fazendo justamente uma menção ao seu corpo. Esse templo que levou 46 anos, na verdade foi o templo que existia na época de Jesus, que foi construído por Salomão, que foi destruído no ano de 586 pelos babilônios, por Nabucodonosor, que foi reconstruído na época de Esdras, Neemias, Zorobabel, e que foi, digamos que, reformado, mais do que reconstruído, na época do rei Herodes o Grande. Foi uma reforma que levou 46 anos, e isso fazia com que os judeus ficassem indignados com a possibilidade de Jesus destruir o templo e de reconstruí-lo em 3 dias. E nós vemos só, a título de menção, na passagem anterior, quando diz, o zelo pela tua casa me consumirá, já é também uma referência à sua morte, que ocorreria 3 anos e meio depois desse ocorrido, da expulsão dos vendilhões do templo, por conta das perseguições que desse fato iriam surgir. E nós vemos aqui que depois que Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. A Escritura também nós temos aqui no Salmo 16:10, um salmo messiânico que faz referência à ressurreição de Jesus, que diz: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção.
A corrupção é a decomposição, não é necessariamente a corrupção moral, mas a decomposição da carne. O corpo de Jesus não se decompôs, porque ele ressuscitou. Então, esse Salmo Messiânico 16:10 é justamente uma menção à ressurreição da pessoa de Cristo. Nós vemos também nessa passagem, como eu falei, uma ignorância da parte dos judeus que não conheciam as Escrituras e que não entendiam as metáforas que Jesus fazia entre o seu corpo e o seu templo, entre a sua morte e a sua ressurreição. Não entendiam. Na sequência, nós vemos que enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Esse trecho também é um trecho de profundas reflexões espirituais. Nós vemos que Jesus fez sinais durante essa festa. Muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Nós sabemos que crer é um atributo, é uma atitude absolutamente essencial para se salvar. Crer e se arrepender. Mas, não entrando aqui no contexto da salvação, mas no contexto da revelação acerca de quem é Jesus, nós vemos que muitos creram em seu nome por conta dos milagres que ele estava realizando. Mas nós vemos, por outro lado, que enquanto alguns creram por conta dos milagres, Jesus não confiava nos homens, pois conhecia a todos. Aqui diz, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Enquanto alguns, ou até muitos, creram no nome de Jesus por conta dos milagres que ele fez, nós vemos que Jesus bem sabia o que havia no coração do homem. Enquanto as pessoas precisavam testemunhar os milagres para saberem quem Jesus era, Jesus não precisava de testemunho nenhum para saber quem era o homem, para saber o que tinha no homem, que era falsidade e incredulidade, porque muitos viram milagres, mas nem todos creram. Aqueles que creram, nós vemos que Jesus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, mas nós sabemos que mesmo os que viram, nem todos creram. E Jesus não precisava de testemunho nenhum para saber o que havia no homem. Incredulidade e falsidade. Nós vamos ver ao longo da narrativa, ao longo de todo o Evangelho e também ao longo dos demais Evangelhos, como vimos no Evangelho de Marcos, que quando Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém e é recebido pelo povo dizendo: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, em cumprimento também de um salmo messiânico, esses mesmos que gritavam Hosana, Hosana, eram depois os que mais tarde diriam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Portanto, Jesus bem sabia o que havia no coração do homem. Não precisava de testemunho de ninguém, porque conhece a natureza humana. Afinal de contas, ele é o verdadeiro Deus, ele é o único Deus, ele é quem criou o homem. Por isso, muito bem sabe o que havia no homem. E eu te pergunto, Jesus bem sabe quem é o homem. Jesus sabe o que há no coração de cada um de nós. Mas você sabe exatamente quem é Jesus? Essa é uma pergunta que eu te convido à reflexão. Os sinais e os milagres que estão relatados no Evangelho de João, assim como aqueles que estão nos demais, como esse milagre que nós acabamos de conhecer, que é a transformação da água em vinho, lembre-se que apontam para uma realidade
maior do que o milagre em si. Apontam para a natureza daquele que realizou o milagre, no sentido de mostrar que este que opera o milagre é o próprio Deus. Quem é Jesus para você? É um mestre, é um amigo, é um sábio, é um iluminado, é um espírito de luz, é um companheiro, ou ele é Deus? Somente esta última opção deve ficar no seu coração. Tenha Jesus como Deus, porque qualquer outra visão, qualquer outra concepção não poderá te dar a salvação. Então, creia em Cristo como Senhor e Salvador e creia que Ele é o Filho de Deus e o próprio Deus que habitou entre nós, que morreu, que ressuscitou, ascendeu aos céus e que em breve voltará. Que tudo seja para a glória de Deus. Nós damos por encerrada a nossa pregação expositiva do capítulo 2 do Evangelho de João. Espero que tenha sido edificante para todos, espero que tenham conseguido ver coisas que antes não haviam visto na leitura dessas passagens. Espero que o Espírito Santo tenha lhes mostrado coisas edificantes e coisas que farão com que em vossos corações essas palavras possam germinar, dando fruto para 100, para 60, para 30, para a glória de Deus. Antes de encerrar, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês acerca do meu livro A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Esse livro foi lançado em dezembro de 2023 e foi um livro no qual me dediquei por 5 anos e meio. No dia 8 de janeiro de 2018, eu recebi o meu chamado de Deus, onde fui comissionado para desenvolver um ministério de evangelização global e, em paralelo, um ministério de cura. Um ministério de cura que é secundário ao ministério de evangelização. Para o meu ministério de cura, eu recebi uma capacitação através de diversas viagens ao mundo espiritual, arrebatamentos em espírito, aonde tive a oportunidade de conhecer mais acerca da alma e de como ela interage com o corpo físico, aprender acerca dos corpos espirituais, dos centros de energia, entender de que forma os maus sentimentos podem nos fazer adoecer, entender de que forma os bons sentimentos, as orações, as cores, as notas musicais podem também nos ajudar a curar. Esse livro é um tratado cristológico, é um tratado teológico cristocêntrico, é também um tratado de física quântica e é também um tratado de medicina espiritual. Se você tiver interesse, você pode adquiri-lo no site www.daniloverotti.com.br, Verotti com 2 T's e I, ou pode mandar também uma mensagem para a gente aqui nas redes sociais. Eu agradeço mais uma vez pela presença de cada um de vocês e antes de nós nos despedirmos, vamos fazer uma oração. Pai, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade que nos deu de podermos aqui nos reunir em seu nome, para glorificar a Ti, ó Pai, para glorificar a Jesus Cristo, o nosso Senhor, e para podermos também crescer e nos aprofundar no conhecimento da Tua Palavra, para que a Tua Palavra, que é a lâmpada que ilumina nossos passos, possa ser o nosso farol durante toda a vida, para que ela sirva para nos guiar sempre na direção de Jesus, para que esta seja a nossa força motriz, para que essa seja a nossa diretriz. E oro também a Ti, ó Pai, para que mais oportunidades como esta, de glorificar o Teu nome, de conhecer a Ti, de podermos nos aprofundar e desenvolver mais intimidade contigo, o Senhor venha a nos dar. É o que eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado por todos. Deixo aqui uma boa noite para todos vocês, que o Espírito Santo esteja trabalhando em vossas mentes e em vossos corações para que essas sementes venham a frutificar e para que possam também serem levadas por todo mundo para glorificar o nome de Deus, o nome de nosso Senhor Jesus. Tchau, tchau, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Amém.